Matrizes para a gente são como se fossem números, certo? Em que sentido? Eu posso pegar uma matriz e somar com outra, posso subtrair uma matriz com outra, posso multiplicar um número por uma matriz, ou posso multiplicar matriz com matriz, certo? Essas aqui são as 4 operações que a gente pode fazer com matrizes. Não existe divisão de matrizes, certo? Isso aqui não existe. São somente essas 4. E a gente vai ver nessa aula de hoje essa e essa, certo? Essa aqui, ela é muito difícil, certo? Ela vai exigir uma aula exclusiva só para falar dela, porque ela envolve condições, ela envolve um gasto de energia muito alto para ser feito. Agora essas 3 são simples, bem simples, certo? E eu já adianto que essas duas aqui na prática é quase a mesma coisa. E essa aqui também é bem simples. Então as 3 juntas não tem nem 10% da dificuldade que essa aqui vai apresentar. Então nossa aula de hoje vai ser sobre essas 3 operações aqui. Soma de matrizes, diferença de matrizes e multiplicação de matriz por um escalar. Bem, para somar matrizes, a gente vai fazer somente uma exigência. Que exigência é essa? Que elas, L mais K, ele existe se L e K forem do mesmo tipo. Ou seja, se forem matrizes 1 por 7, ou também tem que ser 1 por 7. Se for 2 por 4, também tem que ser 2 por 4. Se elas forem de mesmo tipo, vai existir uma soma. Por que elas têm que ser de mesmo tipo? Porque a soma de matrizes é feita termo a termo. Então elas têm que ter um termo aqui, tem que ter o seu equivalente na outra, para a soma poder ser feita. E como é que essa soma é feita? Simplesmente somando os irmãos equivalentes. O menos 1 mais o 5. Nessa posição. Aí temos aqui nessa posição o 2 com o menos 7. Soma com o negativo que está aqui, você sempre tem que colocar entre parênteses. Não esqueça de colocar isso entre parênteses. Aí temos agora o 3 mais o 8 e o 10 mais o 0. E agora, só efetua as contas. Menos 1 mais 5, que é 4 positivo. O 2 mais o menos 7, que fica 2 menos 7, que é menos 5, que fica 3 mais 8, 11. E aqui 10 mais 0, qualquer coisa somada com 0 é irrelevante, então fica 10. Então, soma de matrizes, se respeitando essa condição, é simplesmente somar os irmãos equivalentes. Vamos pegar mais um exemplo, para fixar bem essa ideia. Temos agora esse segundo exemplo, que a gente vai fazer do mesmo raciocínio que a gente usou no caso anterior. Você verifica logo que elas são de mesmo formato, tem a mesma estrutura. Se você fosse uma matriz que não tem a mesma estrutura, nem comece que você não vai conseguir somá-las, certo? E aí, é aquilo que a gente fez no caso anterior. Faz aqui as somas dos irmãos equivalentes, certo? Fica 0 mais o menos 2, fica 12 mais 5, fica 13 mais 3, fica 1 mais 10, fica menos 7 mais 1, e aqui fica 5 mais 1, dando como resultado, aqui nesse passinho aqui, atenção, antes de terminar. Contas assim, que envolvem negativos, cuidado, redobrem a atenção com elas. Essa aqui fica 0 menos 2, que é menos 2, que fica 12 mais 5, 17, 13 mais 3, 16, 1 mais 10, 11, menos 7 mais 1, menos 6, e 5 mais 1,
6. Então, soma de matrizes, pessoal, é só ver se elas são o mesmo formato e fazer a soma dos irmãos termo a termo. Bem, pessoal, antes de falar da diferença de matrizes, eu vou só fazer bem que uma apresentação rápida sobre essa operação que a gente chama de subtração, A menos B, certo? Essa operação aqui a gente aprende lá nas séries iniciais, que é como se fosse uma oposição à soma, certo? Em matemática, eu posso dizer que existem duas espécies de subtração, certo? Uma subtração que eu posso dizer que ela é mais complexa, que ela costuma acontecer em certos estudos, certos assuntos que são um pouco mais avançados, principalmente naquela parte da matemática mais perto da física, das ciências da natureza, e tem a nossa subtração simples, que é mais numérica mesmo. Essa aqui é mais nativa e pura da matemática. E a subtração simples, muitas vezes a gente pode reinterpretar ela. Em que sentido? Muitas vezes o que a gente chama de x menos y pode ser dito, lido, reentendido como sendo uma soma com o menos y. Tem diferença escrita aqui, certo? Mas muitas das subtrações em matemática não são subtrações legítimas. É o primeiro valor somado, aqui sendo uma soma, com o oposto do segundo, certo? Essa maneira de enxergar a subtração é que a gente usa há muito tempo, só claro, sem ter sido evidenciado essa característica, e a gente vai usar muito a partir de agora, sempre que formos entrar em algum conteúdo que envolva subtração, se for possível, a gente vai sempre mostrar e tentar fazer as coisas desse jeito. Não enxergar mais um x menos y como sendo um x menos y, mas enxergar um x menos y como sendo x mais o oposto do y, certo? Então, aqui é claro que é só uma intuição um pouco abstrata das diferentes subtrações que existem, só que na prática a gente acaba enxergando como se fosse a operação subtração, certo? Mas muitas vezes a gente tem que refinar um pouco e enxergar dessa maneira para poder compreender melhor como é que funciona isso. E em matrizes a gente vai fazer exatamente isso na hora de fazer uma subtração de matrizes. Eu costumo dizer o seguinte, que a melhor maneira de explicar a teoria é fazer de um exemplo, certo? Então aqui nós temos uma subtração e nós vamos usar aquele princípio, que uma subtração pode ser encarada como soma com oposto. Então eu posso enxergar essa diferença de matrizes e enxergar como sendo uma soma. A soma da primeira mais, e aí que vem o detalhe, o oposto da segunda matriz. Então eu preciso conceber o que seria o oposto da segunda matriz. Seria uma matriz com os mesmos elementos, só que todos em sinal invertido. Ou seja, um termo que é positivo, ele torna-se negativo. Então aqui ao invés de ser 2, eu trago menos 2. Esse 13 aqui vira menos 13. Esse 2 vira menos 2. E o 7, que era originalmente negativo, se torna positivo. Essas matrizes aqui, essa aqui quadrado e essa asterisco, elas são uma oposta à outra. Uma é o negativo da outra. Então, quando eu olho para a subtração de matrizes, eu posso enxergar como sendo soma com a oposta da segunda. E vira uma soma direta, certo? Essa maneira de encarar é a maneira correta. Na prática,
não chega a ser tão complicado assim. Porque basta que eu pegue a primeira matriz e subtraia de cada elemento dela o seu equivalente na outra. Então, essa subtração poderia ser feita de maneira direta da seguinte forma, no seguinte sentido. Menos 6, aí menos o 2. Ficando assim. Aqui seria o 2 menos o menos 7. Observe que esse menos aqui é esse menos de subtração e esse menos aqui é o menos do 7. Aqui nessa posição seria o zero da primeira, subtraído o seu equivalente na segunda, que é o 13. E aqui, na última posição, seria esse 8, subtraído o seu irmão 2. Fiz isso, eu já posso agora descobrir quem é a matriz resposta, certo? Observe que a posição dos elementos é importante. Tem um sinal de subtração que é colocado em cada equivalência. E o menos 7 em particular, que já é negativo, quando eu vou fazer a subtração dele, fica o menos da fórmula com o menos que ele carrega. Aqui dentro virou 4 pequenas subtrações, que repito, isso aqui não é assunto nosso para a gente estar trabalhando, explicando como é que funciona, certo? Só vou fazer bem aqui um pequeno ajuste, pessoal, aqui para poder ganhar, que o nosso espaço aqui é um pouquinho pequeno, certo? Só para a gente ganhar aqui alguns centímetros, certo? Poder fazer aqui a resposta um pouco mais organizada, certo? Então são subtrações que a gente tem que fazer. Essa daqui vai ser menos 8, essa aqui menos 13, essa aqui fica 2 menos com menos, fica 2 mais 7, que é 9, e aqui fica 8 menos 2, que é 6. Então essa aqui é a resposta da primeira subtração. Você pode fazer direto, ou pode observar essa questão de você transformar a subtração em soma. São equivalentes, certo? Mas a maneira mais correta de interpretar o problema é desse jeito. Mas, na prática, acaba sendo um pouco mais simples. Aqui, uma nova subtração, certo? Isso aqui já é para a gente fazer direto. Então, você vai criar uma matriz, a matriz que vai ser a resposta, certo? E fazer a subtração termo a termo. Para nossa sorte, tem aqui um zero, aqui. Temos aqui um negativo, 2 negativos, poucos negativos. Então, a gente vai conseguir ter uma facilidade de fazer as contas por ter menos, por ter poucos negativos, certo? Então, aqui nessa posição vão ser 6 posições, certo? 6 posições. Então, a primeira subtração é do menos 2 com o zero. Vai fazer aqui do 3 menos o 13. Do 1 menos o menos 7. Agora vem a do 5 menos 12. Vem a do 10 menos 1. E vem a do 1 menos 5. Certo? São 6 subtrações que você faz elas individualmente e encontra o resultado da diferença. Essa subtração aqui vai ser menos 2. Essa aqui fica menos 10. Essa aqui tem um ajuste sinal, fica 1 mais 7, 8. Essa aqui, menos 7. Essa aqui, 9. E essa aqui, menos 4. Então, está aqui a diferença. E, repetindo, diferença de matrizes é você construir essa nova matriz, a matriz resposta, onde cada valor dela é, na verdade, a diferença entre os termos de mesma posição. Agora a gente vai para a última operação dessa aula, que é a multiplicação por escalar. Bem, multiplicação é uma operação que também precisa que a gente observe ela sobre os olhos de que existem vários tipos de multiplicação, certo? Nós temos a multiplicação que a gente já conhece, que é entre números,
certo? Números reais. Só que alguns sistemas, eles têm multiplicações diferentes. Por exemplo, sistema de vetores lá na física. Temos vetores, a gente consegue conceber multiplicação entre vetores. Matrizes, que é o nosso conteúdo aqui, a gente também consegue fazer aqui, intuir o que seja multiplicação de matrizes, certo? Só que tanto no espaço dos vetores, quanto no espaço das matrizes, em outros espaços que a gente pode conceber matematicamente, sempre vai existir dois tipos de multiplicação. A multiplicação entre os próprios elementos, vetor com vetor, matriz com matriz, ou a multiplicação de um número real pelo elemento considerado. Por exemplo, existem multiplicações de número real com a matriz, de um número real com um vetor. Então, saindo dos reais, esses outros espaços matemáticos acabam sempre tendo dois tipos de multiplicação, teoricamente. A multiplicação entre os elementos em si, desse espaço, e entre um número real e o elemento. Aqui a gente vai explicar, por enquanto, a multiplicação por escalar, que é você pegar um número real e multiplicar uma matriz por ele. Na nossa próxima aula, como eu tinha adiantado, é a multiplicação entre matrizes entre si. E aí o negócio vai ficar sério. Esse aqui é o nosso primeiro exemplo prático. Você tem aqui uma matriz que vai ser multiplicada pelo 5. E qual é o problema em fazer esse tipo de conta? Absolutamente nenhum. Porque uma multiplicação desse tipo, ela é feita você pegando esse número e multiplicando todos da matriz por ele, certo? Quando você faz isso, você gera o produto entre o número e a matriz e vira multiplicação simples. Lembrando que multiplicação, a gente tem que observar a questão do sinal da resposta da multiplicação no termo e, eventualmente, algum ajuste fracionário. Esse nosso primeiro exemplo ele tem as duas coisas, então a gente vai conseguir abordar todas essas pequenas coisas que podem acontecer. Aqui você tem que o número em questão ele é positivo, e aqui você tem, por exemplo, menos 9, que é um mais com menos, menos. 5 vezes 9, 45. Morreu. 5 com menos 1 e mais com menos, menos. 5 vezes 1, 5. É a multiplicação simples, número termo. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 3, 15. Deixa essa aqui por último, porque é a multiplicação do 5 com a fração. Essa em particular se desenrola fácil, porque é o 5 que multiplica 3 sobre 5. Você tem aqui um 5 multiplicando e um 5 dividindo. Eles se cancelam automaticamente, deixando somente o 3 como resultado. Então, multiplicação de número por matriz, que a gente chama de multiplicação de escalar com matriz, ou multiplicação por escalar, é feito dessa forma. Tem que fazer o eventual ajuste de sinal, que é ficar muito mais evidente no nosso próximo exemplo, e algum ajuste fracionário, caso seja necessário, certo? Isso é uma questão. Esse número aqui, ele é um número que está multiplicando, ele é o escalar. Escalar, geralmente, quando você vê escalar em matemática, se refere a um número real que está sendo ali multiplicado por um elemento de um outro universo, seja o universo de matrizes, o universo de vetores, o universo de conjuntos unitários, o universo de ordens e classes, enfim. A matemática aí cria vários universos, e aqui, particularmente, nossa pauta é o universo das matrizes, e o número que multiplica uma matriz, ele é chamado escalar. Nossa multiplicação agora é essa. Ela é bem parecida com a multiplicação que a gente acabou de fazer, certo? É uma multiplicação escalar, que é um escalar, viu, pessoal? Escalar termo, e aí você pega e leva o número multiplicando todo mundo dentro, certo? Menos 2 com 2, menos 2 com menos 1. Observe que como o valor que ele tem é negativo e está sendo multiplicado, você não pode escrever menos 2 vezes menos 1. Isso aqui, pessoal, não existe. Você tem que colocar
um deles, o segundo em parênteses, e o primeiro, se quiser, também pode ser colocado. Aí menos 2 vezes o 3, menos 2 vezes... Você vai aqui de novo. Novamente, questão do sinal. Menos 2 com o 2, menos 2 com o 4, menos 2 com o 3. E agora vira multiplicações independentes, certo? Vou chamar a atenção, vou fazer todas, mas vou chamar a atenção inicialmente dessa aqui, menos 2 vezes 0, que é 0. Vou chamar a atenção dessas duas aqui, que elas são multiplicações que envolvem dois negativos entre si, menos com menos é mais. Então aí em cima vai ficar 2 vezes 1, que é 2, e aqui 2 vezes 7, que é 14. Todas as outras é o menos 2 o negativo e o número na sequência está sendo positivo. Então todas as outras vão dar como resposta coisas negativas. Aqui vai ser menos 2 vezes 1, menos 2, aqui fica menos 4, bem aqui no meio fica menos 6, que é essa aqui, aqui na ponta, nesses três aqui da sequência, que fica menos 4, menos 8 e menos 6. Menos 4, menos 8, menos 6. Pronto. Mais uma multiplicação por escalar feita, dessa vez com um escalar negativo, certo? E quando eu faço multiplicação, eu percebo que pode ser que eu tenha que fazer jogo de sinal e virar positivo, certo? Ou virar negativo. Se o número que está aqui dentro for negativo, então você vai ter que fechar ele em parênteses, isso é necessário e é obrigatório, certo? E no mais, é desse jeito. Se o meu escalar for 0, o que vai fazer é que quando for multiplicado pela matriz, ele vai nulificar tudo. Então um escalar 0 aqui, ele anulifica a matriz completa, não é uma anulação. Anulação é como se eu deletasse a matriz e não tivesse resposta à pergunta. Anulificação é que vai ter uma resposta, que é uma resposta integralmente feita por zeros. Então tem que distinguir o que é uma anulação de uma anulificação, certo? E se a minha escalar fosse menos 1, fosse 1 positivo, a multiplicação dele pela matriz ele não afetaria nada, porque você pegaria os termos dentro, multiplicando eles por 1, nenhum deles ia ser alterado. Então se o escalar for 0, ele nulifica a minha resposta, e se o escalar for 1, a matriz não acontece nada com ela. E aqui, pessoal, eu encerro nossa aula sobre igualdade de matrizes, certo? Onde nós vimos como é que faz a correspondência de igualdades em contas que dão respostas diretas e em contas que dão respostas dependentes uma das outras. Vimos a soma de matrizes, a diferença de matrizes que é feita termo a termo e são bem parecidas. A gente viu uma pequena nota rápida sobre tipos diferentes de subtração, certo? Vimos multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar, o número que multiplica é o tal chamado escalar. E vimos que essa multiplicação por escalar, ela conserva a matriz no mesmo formato que ela tinha. Já na diferença de matrizes e na soma de matrizes, eu só concebo essas operações se as matrizes estiverem no mesmo formato. Então eu encerro nossa aula por aqui. Fique atentos às atividades, certo? O professor vai mandar uma atividade, vai descrever ela no cabeçalho dela, para que vocês possam estar fazendo, enviando para o professor no prazo determinado. Juntem dúvidas, mandem dúvidas para o professor, que o professor vai tentar explicar todas no chat, ou se a dúvida for pequena, a gente tira automaticamente ali nos comentários privados. No mais, bons estudos.